Obrigado, presidente, senhoras e senhores vereadores, homenageados. Confesso que eu me sinto aqui enquanto jornalista, com 33 anos, como se eu fosse homenageado, por estar no meio de tantos profissionais da comunicação que sempre foram referência para mim. Cito aqui o Klaus, que revolucionou o web jornalismo, pioneiro, o próprio Marco, que é uma grande, sem dúvida, uma das maiores revelações da comunicação aqui, o Alexandre, que consegue fazer essa arte tão especial de conectar a sua fala ao povo. O povo realmente está conectado quando você fala. Danúbia, que transformou a sua luta, inclusive, em uma causa de vida, através dessa luta que nos conecta, que é a luta animal. O Jorge Tais, que é uma referência na comunicação para muitos profissionais que estão aqui, para profissionais que estão nas universidades, nas academias. E a Elza, uma mulher que revolucionou, inclusive, a presença feminina na comunicação aqui na cidade. Então, eu estou realmente muito emocionado de fazer parte desse momento da história em que eu estou aqui enquanto vereador e, sobretudo, quando a gente tem profissionais tão dedicados, né, de levar aquele mantra do jornalismo, quem, quando, onde, como, porquê, para a cidade e levar, sem dúvida, a transparência. E falar aqui do Jorge, como bem já falou aqui o Alexandre, uma referência para todos nós, eu estou falando de blumenauense, da Itopava Norte, que iniciou sua trajetória em 1981 como office boy na Rádio Nereu Ramos, alguém que não começou no ar, mas nos bastidores. E talvez por isso mesmo tenha compreendido desde cedo a importância de cada engrenagem da máquina da comunicação. No mesmo ano, foi para a Rádio Blumenau, onde permaneceu pelos impressionantes 16 anos. Em 1986, começou a atuar na cobertura esportiva, fazendo plantão e, em seguida, apresentando programas. Mas sua voz e seu olhar ultrapassaram as fronteiras do esporte. Ele foi para a TV Galega, onde durante uma década foi repórter, apresentador, produtor e editor. Voltou a Nereu Ramos, agora com mais experiência, mais responsabilidade e com um papel ainda maior, coordenar o jornalismo. Em 2022, assumiu a apresentação do Jornal da TV Galega e, mais recente, passou a comandar o programa Na Boca do Povo, na Rádio Itaberá Bandeirante, com a mesma firmeza de sempre e talvez com ainda mais vontade de fazer com que a informação chegue onde mais importa, na vida cotidiana da nossa população. Senhoras e senhores, esse é o tipo de trajetória que não se mede apenas em anos de serviço. Medimos pelo impacto que causou, pelas histórias contadas, pelas denúncias feitas, pelos elogios juntos, pelas críticas necessárias, pelas conversas que iniciaram mudanças, como já dizia o pensador francês Albert Camus, a liberdade de imprensa pode ser uma das mais difíceis de se exercer, mas é também uma das mais preciosas da democracia. E esse é o ponto central, o trabalho da imprensa local, comunitária, que acompanha de perto a vida da cidade, não é um apêndice da democracia, é um dos pilares, é através dela que a população toma poder nas ruas do bairro, nos bastidores, nos debates que interessam, de fato, a nossa população. Nosso homenageado hoje, e aqui faço questão de não citar apenas seu nome, mas sua missão, é alguém que compreendeu que comunicar não é apenas falar, é escutar, que fazer jornalismo não é agradar a todos, mas sim ter compromisso com a verdade, com os fatos e com o interesse público. Blumenau cresceu e se transformou, se modernizou, e ele esteve lá, dia após dia, registrando, analisando, provocando reflexões e sempre com respeito, com responsabilidade e com a humilde de quem nunca se afastou das pessoas. Porque, afinal, é para elas que a comunicação deve servir. Por isso, senhoras e senhores, nobres colegas, peço que esta moção de reconhecimento não seja vista apenas como um gesto formal, que ela seja vista e entendida como um símbolo da valorização da comunicação comunitária também, mas, sobretudo, da valorização da democracia. E que, ao reconhecer essa trajetória, essa Câmara diga também, valorizamos quem constrói pontes entre o poder e o povo. Parabéns pelos 44 anos de comunicação, Jorge, parabéns por Blumenau ter em você uma voz firme, uma escuta atenta e uma história que inspira todas e todos. Muito obrigado.
Convidamos o senhor Jorge Eliseu Tais, juntamente com amigos e familiares, para receber a comenda das mãos do vereador Jean Volpato. Convidamos neste momento o senhor Jorge Eliseu Tais para fazer uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Jean. Reconhecimento é muito importante na vida de um profissional, ainda mais vindo de um jornalista, né? E pela pessoa que está em essa homenagem também, o Nilson Fabene. Eu não queria ser jornalista, nunca quis. Eu nasci como office boy, fui sonoplasta, eu amava e ainda amo edição, produção. Mas as coisas foram se encaminhando para um outro lado. E eu tive um professor fundamental para eu entender o que era jornalismo, como a gente se comporta, como a gente conversa, o que é certo e o que é errado. É tão difícil a gente definir o que é certo e o que é errado, né, quando está diante de um fato e diante de muitas emoções que aquele fato envolve. E quem foi um professor na minha vida para isso foi Nilson Fabene. Eu conheci ele ainda moleque, amando edição e entrando para fazer plantão esportivo. E ele me falou uma frase que eu levei para a sequência da minha vida profissional. Quem não tem competência, Jorge, não se estabelece. E assim foi. E aos poucos eu talvez consegui mostrar para ele uma competência que foi abrindo espaço para ele também me ensinar. Então, hoje, tendo um reconhecimento, sendo homenageado com uma comenda que leva o nome de uma pessoa que para mim foi um professor na profissão e também na vida, é uma emoção muito grande. Agradeço o senhor por esse reconhecimento, a todos os vereadores também que acompanharam essa indicação. Muito obrigado.